cumprimento mais uma vez o Sr. Ministro, desde há pouco da outra comissão. Sobre a questão do teste nuclear, eu queria começar por dizer que consideramos negativos todos os atos de proliferação de armas nucleares e isso é uma questão inquestionável. O que de facto não aceitamos é uma certa aplicação de dois pesos e duas medidas que sempre ocorre nestes acontecimentos. Devo dizer também que não podemos desvalorizar o efeito importante na região do Mar Amarelo da sistemática realização de manobras militares de grande envergadura envolvendo meios dos Estados Unidos da América e que não contribuem, evidentemente, para o desanuviamento e a paz naquela zona. É evidente que essas manobras visam, sobretudo, um aperto de cerco e de pressão à China e também à Rússia, e é esse o objetivo geoestratégico que ali está presente, como é evidente, tal como está no desenvolvimento do famoso sistema antimíssil, procurando envolver o Japão e a Índia. Queria dizer também que estes dois pesos e duas medidas são muito visíveis, aliás, na questão do Mali, onde penso que uma certa tentativa de contrariar a crescente influência da China no continente africano, muito disputado por razões de matérias-primas e de outras riquezas, está também certamente ligada a este súbito interesse por certas regiões do continente africano. É também curioso, e, enfim, embora seja trágico, verificar como os libertadores na Líbia se transformaram aqui nos criminosos, o que comprova bem, como diz o nosso povo, quem semeia vento escolhe tempestades, e é o caso que está aqui agora a acontecer. Quanto ainda a um outro facto em que também se comprova uma sistemática utilização de dois pesos e duas medidas, vemos que, por exemplo, no comunicado do último Conselho Europeu, onde se faz referência a várias questões do plano internacional e da política externa, não há nenhuma referência, nenhuma condenação ao recente bombardeamento por Israel de território da Síria, junto a Damasco, e como isso, para além da violação óbvia do direito internacional, não contribui para a resolução dos problemas de conflito, de guerra civil naquele país. Queria colocar ao Sr. Ministro uma pergunta, uma antiga e reiterada pergunta colocada a vários ministros dos negócios estrangeiros e que veio a propósito da divulgação de mais um relatório de uma organização internacional a apontar responsabilidades de Portugal em relação aos vulgarmente chamados voos da CIA, que estiveram envolvidos em atos de sequestro, de transporte e até de tortura de muitos cidadãos de vários países sem qualquer controle judicial e possibilidade de defesa. Mais uma vez se aponta a responsabilidade do governo português em relação à permissão não só de atravessamento de espaço aéreo, mas de aterragem e escala em aeroportos nacionais, num período de tempo de vários anos, incluindo um período de tempo onde o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros era Ministro da Defesa. Eu queria saber se o Sr. Ministro já está em condições de dar uma resposta da parte do Governo português, deste Governo, é o Governo que está em funções, mas enfim, também em relação ao que se passou no passado, em relação a esta gravíssima matéria, esta gravíssima colaboração, onde infelizmente Portugal está acompanhado de umas dezenas de outros países. Uma outra questão tem a ver ainda com uma notícia que tem alguns meses, mas que é bastante significativa e, aliás, que tem alguma relação com esta questão, que é de ter havido angariação e exploração acentuada de trabalhadores portugueses na construção do novo quartel-general da NATO em Bruxelas. Eu gostaria de saber, esta notícia tem alguns meses, mas se o Ministério fez algum balanço sobre esta questão e se tomou alguma medida neste sentido, seja por via da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, seja pela participação de Portugal na estrutura da NATO, uma vez que se tratava do quartel-geral da NATO em Bruxelas e uma organização onde Portugal tem assento e suponho que não é só pode ser, também pode dizer alguma coisa. Quanto duas últimas questões, enfim, uma delas, enfim, não vou
o Sr. Ministro debate, diria com bondade, em 50% do tempo das suas audições aqui, questões do Ministério da Economia. Não tenho nenhuma crítica em relação a isso, estamos à vontade para o fazer, mas queria fazer-lhe duas perguntas que responderá como e se quiser. Uma delas é a seguinte: amanhã vamos ter aqui na Assembleia, na Comissão de Economia, o novo Secretário de Estado do Empreendedorismo. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro, nós estamos um pouco indecisos sobre como abordar essa audição, se o Sr. Ministro tem alguma sugestão de questões a colocar a este Sr. Secretário de Estado. A segunda pergunta tem a ver com o Conselho de Ministros que se realizou este fim de semana. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro faz parte do grupo de ministros que concorda com o Partido Socialista de que o corte dos 4.000 milhões se deve repartir por 3 anos em vez de ser apenas num ano. Muito obrigado.